Olá, aqui é o Thiago Burigato, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um estudo de caso aqui no nosso projeto Filosofia e Cosmovisão. E hoje, estudo de caso tá ali já na tela, né? Travesti, de Jornal Razão dizendo, travesti da palestra em Universidade Federal, educando como, né? Todo mundo já sabe o que é aí, certo? Bom, um fato que viralizou até, acredito que muitos de vocês até viram já o vídeo, né? Talvez tenham agora o desprazer de rever. E chocou algumas pessoas e tal, né? Gerou um grande rebuliço. E aí aqui, claro, eu quero tecer alguns comentários com vocês. Antes, então, eu vou passar para vocês o vídeo rapidamente, né? Só para a gente entender o que nós estamos falando. Vamos tentar entender também quem é esta pessoa, certo? E depois eu quero tecer alguns comentários assim fundamentais, para que de alguma forma ou de outra a gente consiga tentar extrair, transcender de algum modo mais objetivo e útil aí essa situação trágica, né? Que nós vivemos hoje, né? Da educação. De uma falência verdadeira, de uma falência da educação. Mas bom, vamos lá. Então, né? Mas primeiro, claro, se você já se interessou por temas e até, sei lá, sendo novo ou nova aqui, ou já viu outros vídeos, já convido você a se inscrever no canal, ativar as notificações e, é claro, dar o seu like, né? Para que, primeiro, o YouTube sempre avise você quando tiver conteúdo novo aqui e também, claro, para que este projeto cresça cada vez mais e possamos sempre chegar a novas pessoas aí e expandir este projeto, postando sempre novos conteúdos aqui para vocês, beleza? Vamos lá então, né? Primeiro, vamos ver o vídeo. Eu até... Bom, vou tentar ser... Enfim, né? Tem um blur aqui, então, pelo menos, para quem é mais sensível aí, a coisa não vai ser tão... Enfim, se bem que também, cara, não significa nada, mas também, enfim, né, cara? Esse é o tipo de coisa que você vê hoje normalmente andando na rua, né? Bom, mas de qualquer forma, vamos lá. Então, travesti da palestra, né? Aí, toda aquela questão de gênero, identidade, aquela, né, pauta identitária e tal. Mas este trecho viralizou, né? Se eu não me engano, até foi a própria que postou nas redes sociais e tal, enfim. Mas vocês vão ver como a coisa é bizarra, né? Bizarra. Bom, vamos lá, vamos passar o vídeo rapidinho, ó. Da putaria, vou te ensinar gostoso, dando aula na sua pica. Aqui não tem nota, nem recuperação. Não tem sofrimento e se aprende com tesão. De 4, entre no cu. Ou seja, você viu que ela ficou nua praticamente, né? E todo mundo rindo, aplaudindo e tal. Ou seja, realmente é uma maravilha, né? Bom, vamos tentar entender o que está acontecendo e vamos tentar entender quem é, né? Então, quando eu digitei ali quem é esta pessoa, a gente cai nesta matéria. Então vamos lá, saiba quem é Tertuliana Lustosa, cantora e historiadora que causou polêmica ao mostrar os glúteos em Universidade do Maranhão. Tertuliana Lustosa é uma mulher trans que se destaca tanto na área acadêmica quanto no cenário artístico, beleza? Bom, rapidamente, antes da gente até continuar, diga pra mim, claro, de forma respeitosa, nos comentários, o que você acha de esta performance ser feita por uma palestrante, historiadora, numa faculdade federal, paga, claro, então, com os nossos impostos, certo? E, mais impressionante ainda, educando com o, ou seja, é uma educação anal, uma educação assim, enfim, já deu para entender. Qual é a sua opinião sobre este fato? Me deixe saber aqui nos comentários, beleza? Agora, então vamos tentar entender um pouco mais, né? Primeiro, a gente tem aqui, então nesta semana, a cantora historiadora Tertuliana gerou uma grande polêmica, durante uma palestra realizada na Universidade Federal do Maranhão, um evento cujo objetivo era discutir gênero e suas interseccionalidades a partir do sul global. Então, assim, é sempre aquela coisa assim, que, cara, qual que é, né? Tá, mas o que vocês estão discutindo? Qual que é o sentido? No fundo, a gente já vê, né? Que, assim, é aquela bizarrice que acontece, infelizmente, nas universidades de hoje, que é aquele monte de trabalho, projeto que não diz absolutamente nada, uma fantasia da cabeça da própria pessoa, mas que é financiado com nosso dinheiro, e de alguma forma ou de outra parece que hoje tem grande, né, veiculação e tal, né? E traz aparentemente alguma coisa que realmente faça sentido para o nosso momento, né? Hoje a gente vive esse momento da sexualidade empolvorosa e tal, né? Mas bom, vamos lá. Durante sua apresentação, Tertuliana surpreendeu o público ao subir em uma cadeira, expor os glúteos e interpretar uma música com termos provocativos, né? Então você vê que não tem nota, não tem lição, é aprender com tesão e tal, né? Ou seja, é uma coisa que, mais uma vez, o que choca mais, né? Até me deixe saber nos comentários. O que chocou mais? A performance, né? Totalmente erótica ali, né? Ou a letra bizarra que ela cantou, que até então parece até que é uma música dela, não sei, né? Bom, enfim, continuamos. Então, antes de eu ler aqui a nota da faculdade, vamos rapidamente só então, mais uma vez, tentar entender quem é Tertuliana, né? Então, ó, é uma mulher trans que se destaca tanto na área acadêmica quanto no cenário artístico.
Bom, destaque para a palavra destaque, que é impressionante porque a gente não sabe o que isso significa. Você pode ir por uma festa e você pode, sei lá, jogar o bolo no chão e você ser intitulado assim, nossa, a pessoa se destacou na festa. O que ela fez? Ah, ela jogou um bolo no chão. Então destaque não significa absolutamente nada, né? Só quer dizer que chamou a atenção. Mas que tipo de atenção, qual a qualidade da atenção e por que chamou a atenção? Bom, isso não é dito na matéria, mas a gente já sabe por quê, né? Bom, vamos continuar então, né? Graduada em História da Arte pela UERJ, se consolidou, não apenas como pesquisadora, mas também como cantora e influenciadora digital. E aí eu fico, mais uma vez, o que é se consolidar? O que é se consolidar? E aí a gente já vai vendo, né? Mas ó, vamos lá, sua presença no grupo musical imagino que tá escrito errado, né? As Travestis, e a autoria da controversa canção Murro na Costela do Viado mostram seu engajamento com pautas identitárias e sua proposta artística que questiona tabus sociais, como, por exemplo, talvez você ir palestrar em uma faculdade e você agir de uma forma normal, respeitosa, falando realmente de educação, né? Bom, aí a gente já começa a entender qual é o consolidar-se, né? Com mais de 33 mil seguidores, uau! No Instagram, Tertuliana tem utilizado a plataforma para se posicionar e responder às críticas sobre sua performance. Então, vamos lá. Até onde eu sei, foi ela mesma que postou, né? De qualquer forma, também não interessa, porque o foco é a coisa viralizou. E ela não vê problema nenhum nisso. Vamos lá. Em uma publicação, ela defendeu sua ação afirmando: convido vocês a conhecer a minha pesquisa, Educando com o... e entender que a universidade é sim lugar de múltiplas formas de conhecimento, inclusive do proibidão. E aí ela vai lá e agradece a faculdade. Mas para concluir, eu não vou nem descer, porque tem uma foto, enfim, mais obscena aqui embaixo, né? Mas, ó, além disso, Tertuliana tem aproveitado a repercussão para divulgar seu perfil no Privacy. Uma plataforma de conteúdo adulto onde oferece fotos e vídeos sensuais por uma assinatura de apenas R$50. Ou seja, é realmente um ótimo negócio, né? Ganhou de todos os lados, tá? Bom, mais uma vez, né? E aí, qual que é a opinião de vocês sobre este fato? Peço que de forma respeitosa digam para mim nos comentários. Vamos, para concluir e começar a nossa análise, vamos ver então a nota da Universidade Federal do Maranhão. Então vamos lá. Ó. Nesta quinta-feira, 17, a historiadora Tertuliana Lustosa, na condição de palestrante convidada pelo grupo de pesquisa Epistemologia da Antropologia, Etnologia e Política, GAEP, apresentou a sua pesquisa durante a mesa redonda, Dissidências de Gênero e Sexualidades, em que reproduziu e performou uma de suas canções considerada inapropriada para o momento e a construção do debate acadêmico-científico em que se encontrava. Inapropriado só, né? Como, sei lá, se ela tivesse, né, arrotado ali, né? Bom, como sabido, a universidade é um espaço plural e de diálogos, dedicado ao conhecimento, à diversidade de ideias e ao respeito mútuo. Por isso entendemos que a liberdade de expressão é um pilar fundamental da academia, mas também ressaltamos a importância de se manter um ambiente harmônico e respeitoso para todos os membros da nossa comunidade, né? Por ser um lugar de múltiplas formas de conhecimento, os cursos de graduação e de pós-graduação possuem autonomia para discutir os variados temas que permeiam a nossa sociedade. Assim, você vê que curso não tem autonomia, né? Quem tem autonomia são pessoas que se representam, ou seja, então não é o curso que vai ter autonomia. Sei lá, o coordenador do curso, quem tem? Você vê que, na verdade, a gente toda essa rebolada, porque no fundo, não tem problema. O problema é ter viralizado de forma negativa. A gente já sabe disso. Eu já falei para vocês até na época a gente já fez aqui vários estudos de caso, né? Um deles foi sobre a linguagem neutra e o hino nacional em linguagem neutra, né? Que o Boulos ficou tão puto e tal. É um absurdo e tal. É um absurdo porque, claro, repercutiu de forma negativa. Mas voltando. Então, os cursos de graduação e pós-graduação possuem autonomia. Então, resumindo, não é curso que tem autonomia, são pessoas, né? Quais são as pessoas? Bom, não dizem. Para discutir os variados temas que permeiam a nossa sociedade e que se apresentam com base em diversas teorias científicas. Ressalta-se, contudo, que a UFMA não compactua com quaisquer tipos de ações que possam desrespeitar os valores e princípios basilares da instituição. Quais? Bom, não é citado. Então, ou seja, você vê que é um texto absolutamente abstrato. Pode significar qualquer coisa. Apoio ou não apoio, assim. É simples. Ah, não, a gente colocou ali, tá, mas assim, né? Ou seja, quem discorda, se não for minimamente atento, vai falar assim, não, eles estão falando aqui mais ou menos, né? E quem concorda, não, eles estão falando aqui mais ou menos. Então, ou seja, não estão dizendo praticamente nada, né? Bom, nesse sentido, a FMA informa que está averiguando o ocorrido. Cara, tem um vídeo. Então, assim, é como se... Vamos lá, eu averiguaria o seguinte, ó, foi relatado que houve isso, certo? E aí eu vou lá, pô, será que foi? Então deixa eu perguntar pro pessoal se realmente isso aconteceu. No caso, não, tem um vídeo, pô.
um vídeo numa faculdade de um travesti rebolando e falando coisas obscenas e tratando isso como um modo de educar. Bom, mas vão averiguar o que não sabemos. O ocorrido e informa que está averiguando o ocorrido e tomará as providências cabíveis após o comprometimento de ouvir todas as vozes, reafirmando seu compromisso com o ambiente acadêmico, inclusive respeitoso e transparente. Então você vê que assim, cara, não, mas assim, ué, o que aconteceu? Não, mas tá, que ele atualiza sozinho. Tem que abrir não, beleza. Mas você vê que assim, não, a gente vai ver, não, mas porque no fundo não tem problema, assim, você vê que tá bom, né? Pô, repercutiu, vamos fazer uma notinha lá e só fingir que a gente se incomodou. Reafirma-se, por fim, que todos os esforços da universidade buscam a melhoria de uma sociedade mais justa, inclusiva e comprometida. Então você vê que no fundo, cara, no fundo, eles estão praticamente dizendo que assim, olha, a gente quer ser inclusivo e tudo mais, então é normal que qualquer um se expresse a qualquer modo, né? E comprometida com a pluralidade de vozes e saberes em defesa do ensino público gratuito de qualidade. De qualidade, né? Tudo bem que qualidade a gente já sabe, qualidade não denota algo positivo especificamente, né? Qualidade ruim também existe. Bom, beleza. Então assim, é isso que aconteceu. E aí? Do que podemos falar disso? Bom, é lógico que é uma coisa realmente estrondosa. Vamos lá. A primeira coisa que mais choca é talvez o fato de não chocar. Eu não sei vocês, mas eu confesso que assim, quando eu vi, assim, infelizmente foi uma coisa assim, nossa, sabe? Ou seja, mais uma, né? Por quê? Porque a gente já viu um monte de coisa, né? Pô, vamos lá, primeiro, né? Rapidamente. Primeiro que assim, a gente já sabe disso, né? Vamos só pontuar algumas coisas aqui. Primeiro, é óbvio que isto é da esquerda, que foi assim, que assaltou as universidades, beleza? Sendo da esquerda, aí tem toda essa conversa mole, essa coisa mais assim, né? Não, é porque vamos ver a liberdade de expressão, papapá. Se fosse qualquer coisa da direita, e não tô me posicionando a favor ou desfavor, tô falando assim, como as coisas são, né? Se vamos lá, se fosse qualquer pessoa de direita, tá? Falando qualquer coisa que fizesse sentido, inclusive, aí seria uma pessoa assim, extremista de direita, vai lá, oprime pessoas, assim, ou seja, as adjetivações seriam totalmente diferentes das que nós vimos. Principalmente porque, mais uma vez, aqui não há adjetivação de absolutamente nada, se você for ver. Na verdade, assim, há destaque, consolidar-se. Veja, assim, são coisas que, no fundo, não se tratam de nada. Eu posso me consolidar como um criminoso, eu posso me consolidar como uma pessoa desonesta, imoral, eu posso fazer uma série de coisas. Então, no fundo, vejam, é mais uma vez o quê? Esse rebolar de palavras que nós já vemos em toda e qualquer matéria, que é realmente aquela grande questão que hoje, assim, se informar pelo jornal é uma coisa praticamente impossível, né? Então, vamos lá. Este é o primeiro aspecto que não choca ninguém. Qual que é o primeiro aspecto? Vamos lá. Isto ser numa universidade, isso ser algo erótico, obsceno, sexual, que não diz respeito a absolutamente nada de educação, certo? Porque já falamos de educação aqui, eu vou deixar os estudos de caso para vocês, né? Já falamos de educação aqui, só para que a gente minimamente comece a entender algo sobre educação, certo? E é o que eu vou entrar um pouco com vocês hoje, mais pro lado da universidade, né? E claro, uma matéria que, assim, uma matéria e uma nota, que no fundo não dizem absolutamente nada, não há posicionamento nenhum. E sabemos, é assim, aquela coisa, mais ou menos, para que daqui a pouco passe e vai passar. E vai passar. A gente já vê algumas representações, deputados se posicionando contra e tal, mas no fundo, cara, a estrutura toda tá assim, né? E aí, eu gostaria rapidamente de tentar trazer para vocês uma noção, sem entrar, claro, em muitos detalhes, em muitas coisas, né? Porque não é o foco aqui do estudo de caso. Quem sabe mais para frente a gente, dentro de, sei lá, um curso estruturado, a gente consiga fazer isso daí. De qualquer forma, vamos lá. Vamos pensar na ideia de universidade, tá? Porque isso foi dentro de uma universidade. Vamos lá. Isso aqui não é chocante de nenhum modo. Você vê, isso aí, assim, como eu falei, assim, a gente coloca ali, por exemplo, esta cena, né? Onde ela praticamente mostra a bunda, né? O que acontece é o seguinte, cara, do jeito que ela tá, né? Quem viu o vídeo sem o blur e tal, é uma coisa que você vê normal na praia. Hoje, na verdade, assim, você vê que as pessoas, por exemplo, até que nem uma inscrita comentou isso aí esses dias, e realmente é isso, né? Tem lá pessoas que vão lá e elas põem um biquíni, um sutiã e saem na rua, assim, né? Virou uma vestimenta normal, não é mais algo que você vê numa praia, por exemplo. É algo que você vê andando na rua, na calçada e tal. Ponto, né? É isso. E também a gente já tratou de algum modo. Eu vou deixar todos nos cards aqui, né? Depois vocês tenham uma olhada nos estudos de caso que eu faço as referências. Eu não me recordo exatamente os nomes, né? Bom, então beleza. Então, isso, mais uma vez, não choca ninguém. Infelizmente, é o modo que nós vemos hoje. Essa hipersexualização, essa
assim, essa exibição, né, absurda é o padrão já, tá? Mas veja, o que choca, como eu disse, então, é o fato de ser numa universidade, que não é um lugar, não deveria ser o lugar e nunca deveria ser o lugar, certo? Porque vamos lá, quer queiram, quer não, tá? A universidade foi uma das maiores contribuições da Idade Média, que é a idade das trevas, né? Mas assim, aí a gente entraria em vários assuntos, mas o ponto é isso que muitos de nós ouvimos nas nossas na escola, né? A idade das trevas versus a idade das luzes, que seria, né, o iluminismo e tudo mais, assim. Isso é claro que é uma falsificação do passado, né? De qualquer forma, vejam, este ambiente da Idade Média foi um ambiente de profundo enriquecimento intelectual, né? É, de certa forma, o grande responsável pela universidade como conhecemos. Inclusive, certo? Algo cristão, católico, que realmente, né, fez ali e teve o seu papel fundamental na formação da universidade, beleza? E o que acontece? É claro, isso não é um movimento que surgiu absolutamente do nada na Idade Média, né? É claro que traz ali, como herança, digamos assim, né, toda a vida intelectual desenvolvida grega, romana, como, por exemplo, a paideia grega, né, ou a humanitas romana, tá? Ou seja, já havia ali, claro, uma concepção de ser humano virtuoso, uma formação educacional, né? Você vê que é o grande tema de Platão, por exemplo, a educação do homem, né? A educação do ser humano. Então você nota, lógico, que havia sempre, aliás, houve, né? Sempre, por isso que a gente frequentemente remete ao clássico, né? Uma preocupação, de fato, de formação do ser humano. Formação do ser humano. Para quê? Vamos lá. E aqui entra um ponto fundamental, né? Para que o ser humano se eleve, né? Então, eu até numa aula, em um outro projeto, eu expliquei que, assim, agora eu não me recordo o autor, mas que assim, o ser humano, ele é um ser intermediário, né? Ele está entre a divindade e os animais, né? Ou seja, eu posso me rebaixar ao animalesco, ou eu posso, em alguma medida, claro, né, me divinizar, ou seja, me elevar ao divino, certo? E aí, a gente entra numa série de questões. Por exemplo, a coisa era tão séria para Platão que a gente sabe que Platão falava da importância da poesia e da música, né? Falei disso também em estudos de casos anteriores. Por isso que se você tá algumas coisas você não está entendendo, você não está inscrito, não viu outros estudos de caso, já faça isso. Se inscreva, dê o seu like e participe do projeto para ter todo esse conhecimento aqui de graça no canal, certo? E aí o que acontece? Então vejam, por quê? Porque a ideia, inclusive, você vê, a música para Platão é algo que fica muito claro que é uma formação que acontece. Você vê, por exemplo, é muito simples. Coloque uma música clássica. Não estou fazendo aqui nem apologia de nada, assim, no sentido de que, ouça o que quiserem. Não é nesse ponto. Mas assim, só notem o tom vibratório em você. Por exemplo, você põe lá uma música clássica, você vai ver, você vai se acalmar em grande medida, né? Assim, dependendo, claro, da música. Mas ela vai gerar uma emoção mais ordenada dentro de você. Perceba que se você vai lá e, sei lá, você ouve um funk, já falei também aqui, né? Ou você ouve qualquer coisa de bate putz, não tô assim, não é só funk, putz, qualquer coisa assim, tá? Você vai ver que o tom vibratório e o modo como aquilo te coloca, você vê, quando você vê, tem conhecidos assim que, sei lá, gosta de música eletrônica, aquelas assim, rave e tal, né? E aí daqui a pouco, cara, aquele aquilo te gera, cara, assim, uma coisa aquilo mexe com o seu corpo, você entende? Então o que acontece? Veja, esse tom vibratório, é lógico, tem até um pesquisador, já falei, eu vou deixar 2 livros aqui de indicação para vocês. Um é Música, Inteligência e Personalidade, um livro muito interessante, para que vocês se questionem. Mais uma vez, escutem o que quiser, façam o que quiser, tô aqui para dizer o que vocês devem fazer ou não. Tô aqui para tentar trazer alguns recursos para vocês avaliarem melhor as ações de vocês. Mas esse livro é magnífico. Assistam, leiam, né? Eu vou deixar o link aqui na descrição. E tem um outro que já faço referência, mas eu vou deixar também aqui o link na descrição para vocês adquirirem, né? Então o que acontece? Vejam, então olha só, né? A música é algo educacional. E aqui, mais uma vez, olha que interessante, não estamos falando de letra especificamente, tá? Estamos falando de melodia, estamos falando de ritmo, né? Agora imagine então o que nós vemos hoje, né? Letras péssimas, horríveis, assim, que não significam absolutamente nada. E claro, tudo falando de coisas rebaixadas, né? Ou seja, o que é educar com o, né? O que é isso, assim, né? Mas assim, isso também, claro, não parte da Tertuliana, tá? Tem um outro livro que, se vocês quiserem ler, eu indico muito que vocês leiam, que é O Lado Obscuro, não, o lado negro da Nova Esquerda. Eu acho que é isso. O lado obscuro ou o lado negro da Nova Esquerda.
livro negro da nova esquerda, é que tem um livro, né, livro negro do comunismo, aí tem agora o livro negro da nova esquerda, se eu não me engano é isso. Eu vou deixar o link aqui para vocês também. Leiam, para vocês entenderem como que contemporaneamente, digamos assim, vão surgindo, né, todas estas vertentes. E quais são? Vamos lá. Então, retomando, vejam, havia um ideal clássico, né, que de algum modo, há uma sistematização mais fundamentada, né, com a noção de universidade, onde lá na Idade Média, e aí a gente até coloca aqui, que eu trago para vocês, né? Então, ó, é um fenômeno típico do ambiente cristão medieval, alicerçado, então, por todo o desenvolvimento da vida intelectual grega, romana e por aí vai, né? E tem o nome de universidade, por quê? Universidade igual universitas, né? Que seria totalidade. E aí, ó, aos poucos, claro, vai adquirindo a ideia de corporação, como nós vemos hoje, né, uma instituição jurídica, digamos assim, uma instituição que tem alunos, mestres, notas, diploma e tal, essas coisas, tá? E até, veja, uma pessoa formada se torna mestre, pode dar aula em outros lugares, e isso que é muito importante, né? Ou seja, a Igreja Católica tem um papel fundamental, tá? Em toda esta construção, em toda este desenvolvimento. É interessante, né, que as pessoas hoje têm muitas pessoas têm ojeriza, né? Estou falando aqui para vocês se converter ou nada, estou realmente não fazendo nenhum proselitismo, estou falando as coisas como aconteceram, né? E é importante que muitas pessoas tenham ojeriza por causa desse zeitgeist contra a religião, o cristianismo, né? Assim, isso é evidente que há toda um trabalho, né, digamos assim, de solapar de fato o cristianismo, pessoas que de fato não entendem nada, até ateus já hoje se posicionam como, eu sou um cristão cultural, né? Ou seja, já nota que não é brincadeira você simplesmente solapar o que, de certa forma, construiu o que chamamos de Ocidente, né? Mas veja, o que acontece nós temos então hoje uma ojeriza sem conhecer a história. Então a gente não entende que hospitais foram feitos pela Igreja Católica, a universidade foi claramente, né, desenvolvida pela Igreja Católica e assim vai, né? Mas beleza, agora o ponto o que isso significa? Qual que é a ideia de universidade? Então, ó, vamos lá. É um sistema ordenado de ensino que busca contemplar a totalidade do saber. Então, olha só que interessante, né? Havia então, por exemplo, o início, né, da educação do jovem com as artes liberais, o trivium e o quadrivium. Quem já ouviu aqui, pelo menos de orelhada, já vai ter uma ideia do que nós estamos falando. E é tão interessante que olha o nível de estudo da época, né? Santo Tomás de Aquino, ele escreveu algo que muitos de vocês já devem ter escutado, que é a Suma Teológica, né? E assim, é uma obra monumental de Santo Tomás de Aquino, né? Um dos maiores gênios que passou aqui na Terra, né? E todo mundo se espanta quando descobre que aquilo era um guia introdutório para estudantes de teologia, né? Ou seja, se você hoje bota qualquer coisa da Suma Teológica na mão de um jovem, né? O jovem não vai fazer ideia, nem assim, não vai conseguir ler 4 palavras sem falar que, né? Por que então, assim, isso que é algo que eu já gostaria que vocês tivessem em mente. Percebam. Que ambiente era esse? Onde a Suma Teológica, caso vocês não conheçam, só digitem e vejam, assim, o tamanho desta obra e a profundidade, se você busca ali um trecho qualquer da Suma Teológica, né? E percebam, mais uma vez, a complexidade daquele conhecimento, que era um guia introdutório para estudantes de teologia. Mas por quê? Porque antes do jovem chegar na Suma Teológica, ele já tinha tido um grande processo de aprofundamento educacional. Ou seja, a ideia da universidade era reunir a totalidade do saber, em alguma medida, para que a gente conseguisse olhar de modo profundo e mais embasado, mais fundamentado para a realidade. Então note que assim, você vê que é absolutamente o contrário do que acontece hoje, né? Você vê que a maioria das... Sei lá, a pessoa que vai lá e fala assim, eu sou ateu, por quê? Aí a pessoa, assim, ela nunca refletiu sobre o que ela tá falando. Ou até alguma pessoa, eu acredito em Deus, por quê? Mas eu acredito numa energia, tal. A pessoa não faz ideia. Você vai... Algumas pessoas... Você vê, na verdade, é triste, e é uma das coisas que eu gostaria muito, né, claro, conforme eu for desenvolvendo, sempre conseguir ajudá-los nesse sentido também, que é ter noção da história. A gente... veja, nós somos um ser, tá? Que nós somos um ser, nós somos um ser que temos como base a nossa história. Você vê que eu estava até falando, eu respondi um inscrito, né, que
tava falando assim de que, eu tava falando de amizade, né? Tem uma que eu falei de solidão e tal, né? E aí eu falo justamente disso, né? Que assim, a nossa história, ela dá sentido para quem nós somos. Por exemplo, quando eu falei aqui da transcendência também, né? Enfim, falei tanta coisa. Vou deixar os links aqui, mas assistam, né? Depois para vocês entenderem melhor. Mas veja, eu já falei da capacidade de transcender. Por exemplo, quando eu falo o seu nome, né? Ou quando alguém fala o meu nome, é interessante como aquilo, primeiro, nos ativa e segundo, né? Aquilo diz algo sobre nós. Perceba que, assim, quando, sei lá, fala-se Thiago, né? Thiago Burigato, certo? Ou seja, na minha cabeça, surge assim a ideia de que, opa, eu sou alguém, né? E o que é ser este alguém, né? Em alguma medida, tá? É a gente conseguir contar a nossa própria história. Então perceba que quando nós então estamos lidando com a realidade deste modo, né? A gente não faz a menor ideia do que aconteceu antes da gente, de como, por exemplo, o que a universidade não é? O que é um hospital, o que é o nosso bairro, o que é a nossa cidade, o nosso país. Você vê que o brasileiro, ele não tem a menor senso histórico, né? As datas são simplesmente feriados aleatórios, né? Hoje, agora eu católico, né? Vejo ali a profundidade, sei lá, por exemplo, pega o Dia das Crianças, né? Ou a Páscoa. Pra mim era nossa, que bom, vou ficar 3 dias em casa, né? Ou seja, eu vou folgar a partir da sexta, né? Ou você vê. Então, o que acontece? A gente não tem noção nenhuma histórica. Então, no fundo, o que acontece? Acontece esse fenômeno mesmo, né? De desvalorização sobre tudo quanto há. Ou seja, estar aqui ou não estar aqui é assim, né? O Brasil é qualquer coisa, a política é qualquer coisa, os candidatos são qualquer coisa, mas perceba que tudo isso está atrelado justamente a esta grande perda que nós temos nos dias de hoje, que é a ausência de noção histórica de qualquer coisa. Qualquer coisa, não sabe nada, não sabe absolutamente nada. Sei lá, você usa um absorvente, você não sabe de onde veio, você usa uma anestesia, tudo que um automóvel, a gente não sabe de onde veio nada, né? A gente não tem mais conexão com a realidade porque a gente não sabe a história de nada, né? Bom, beleza. Quase, entre aspas, parênteses feito. Então o que acontece é isso, né? É claro, vejam, por que eu tô falando dessa questão da universidade? Porque, claro, também o foco agora não é me aprofundar nesta história, na questão histórica da universidade. É porque eu gostaria que vocês entendessem que é ali que surge a universidade e surge um ideal. Um ideal que, claro, né? Infelizmente, talvez, sempre foi além do que conseguiu ser feito, né? Então a gente vê ali assim um ápice na escolástica, né? Que é como se chama este período da Idade Média, e no século XIII, no século XIV a gente já vai vendo uma derrocada, e muito, né, do que acontece ali no século XIV, você vê, tem professor meu que fala que é ali que começa, de certa forma, a Idade Moderna, né? Mas isso aí é uma questão que não vem ao caso agora, mas você nota que então vai havendo ali uma derrocada, e a partir dessa derrocada a gente vai vendo assim, o que até Richard Weaver fala, né, no seu livro Ideias Têm Consequências, ou seja, as ideias que surgem ali, vamos dizer assim, de algum modo até bem intencionadas a partir de certos teóricos, mas que vão trazendo para nós toda essa visão. Como, por exemplo, a gente vê o nominalismo, né? E aí vai trazendo, claro, toda, infelizmente, esta relativização que nós vemos, ou seja, onde não existe realidade objetiva, de certa forma, é tudo questão, assim, ou seja, os universais não existem, tudo, na verdade, o que existe, por exemplo, é só aquela pessoa, aquela outra pessoa, os nomes são apenas convenções, e aí a gente vê que, na verdade, o que a gente vai fazendo? A gente vai perdendo o contato com a realidade. Aí a gente vai chegando no momento que, se não existe realidade, não existe objetividade, tudo é subjetivo. Se é subjetivo, então, realmente, o que a Tertuliana Lustosa fez é algo necessário e, de certa forma, a faculdade, quando diz aqui que a universidade é um ambiente plural e que todo mundo tem que ter voz e tudo mais, cara, é simples. No fundo, o que a gente pode fazer? Bom, a gente pode chamar qualquer pessoa, botar aquela na cadeira, porque qualquer opinião é válida, né? Então você nota realmente uma decadência, né? E aí eu gostaria de trazer só 2 aspectos que nós vemos hoje e que, de fato, eles são muito fortes para este momento que nós vivemos. O primeiro, eu já mencionei, e a gente vai ter oportunidade de a gente se aprofundar, porque você percebe que tudo isso está galgado, digamos assim, fundamentado numa certa visão do ser humano, mesmo que você não tenha. Por exemplo, se eu perguntar para você o que é o ser humano, você pode até não saber responder, mas pode ter certeza que as suas opiniões, elas estão baseadas em uma ideia de ser humano, né? E baseadas numa ideia que talvez você desconheça. E aí você é uma pessoa que fala as coisas sem saber. Por quê? Porque você não sabe o que é o ser humano, logo você não vê problema. Por exemplo, tem gente que talvez não veja problema nenhum nisso, né? Educação pelo cu, né? Perdão aqui. Mas assim, cara, qual que é o problema? Não, é assim mesmo, né? É uma forma de descobrir. Você vê que, na verdade, pessoas muito bem intencionadas já, de certa forma, falam assim, não, tem que se masturbar mesmo, porque é um modo de você se conhecer e tudo mais, né? Então, assim, perceba que o que acontece aqui? Bom, o que acontece aqui, diferentemente do que nós vimos no período clássico, que era uma, de certa forma, uma tentativa de deixar de ser escravo das paixões e tudo mais, e se elevar
a noções fundamentais, ou seja, as nossas faculdades superiores, inteligência e vontade e tudo mais, né? Não. O que a gente vê hoje é um movimento inverso, né? Ou seja, eu nasço com a possibilidade de me elevar, mas eu me rebaixo propositadamente, porque na verdade eu não dou valor nenhum à razão. Então você note quais são os dois movimentos hoje graves que nós vemos, né? O primeiro é esta exaltação dos sentidos, né? Eu já falei disso em estudos de caso anteriores. Então assim, você vê que no fundo, eu tô até nesse estudo de caso coroando grande parte do que a gente já desenvolveu aqui. Por isso já convido, se inscrevam, curtam e assistam os estudos de caso que eu deixei nos cards aqui para vocês. Então o que acontece? O reino da sensação é o grande reino do conhecimento. Então, ou seja, se eu sinto coisas, você perceba, né? Eu até falei do coach lá da energia sexual, por exemplo, né? Você vê que a galera paga, cara, pro cara pra ter, entre aspas, orgasmos espirituais, né? O cara vai passando a mão perto e tal, não sei o que lá, a pessoa vai sentindo coisas, ou ele vai fingindo que tá sugando a dor da pessoa e vai falando eu te perdoo ao mesmo tempo, e aí você vai lá, você vai tendo aquelas catarses sensitivas e tudo mais, e você acha que você tá tendo algum tipo de evolução, né? Então você perceba que de fato, uma noção absolutamente deturpada, inclusive, da nossa relação com o espiritual, ou seja, eu preciso sentir coisas, né? Se eu rezo e não sinto nada, é porque aquela oração não funcionou, né? Eu gosto de citar até uma frase que o Pedro Augusto disse, né? Assim, um cara extremamente inteligente, um dos melhores, assim, quando vai falar de teologia, né? Ele fala assim, cara, você tá rezando, você não tá se drogando não, né? Ou seja, no fundo, o que acontece? A gente tá tão afundado nessa ideia da sensibilidade que se eu não sinto nada, parece que assim a coisa não aconteceu, parece que eu não evoluí, parece que eu não melhorei, né? Então a gente vê isso, né? A gente vê hoje as pessoas cada vez mais frágeis, cada vez mais emotivas, as pessoas cada vez mais no reino da subjetividade, tratando qualquer dor como a principal e pior dor, e assim vai, né? Ou seja, não existe mais realidade objetiva. E a inteligência, né, que a gente ainda considera de algum modo, né, ela virou assim um acessório científico, ou melhor dizendo, tecnocrático, especializado ali. Você note, até tem um professor meu, que ele fala que não existe mais universidade, né? O que ele diz que o que existe é pluridiversidade, porque na verdade não há mais um eixo no qual as matérias, de certa forma, giram, né? E um eixo que, em grande medida, sempre foi ali a teologia e filosofia, certo? E aí, o que acontece? Hoje a gente vê o reino das especialidades, né? E aí, o que acontece é, a pessoa que tem uma mera compreensão de algo muito pequeno do ser humano, tende a querer absolutizar o ser humano a partir da sua lupa, porque é a única coisa que essa pessoa conhece. Aí a gente vê aberrações como essa, educando pelo cu. Assim, cara, como assim, né? Como assim? Bom, só pode ser com base nessas duas coisas. O reino da sensibilidade, ou seja, as sensações ensinam coisas para nós. Você vê que é educando pelo tesão. Então, você vê que é óbvio, o tesão é o quê? O tesão é o conhecimento? O tesão você abstrai o tesão? Não, você sente o tesão. E aí, no fundo, a inteligência, quando é convocada, ela é convocada única e exclusivamente para falar de alguma coisa especialista, né? Alguma coisa especializada ali, né? Ou seja, não é algo embasado dentro de uma visão totalizante, que é o foco fundamental da universidade. Então vocês percebem, e é isso que eu quis trazer para vocês percebem a grande derrocada em que vivemos? Ou seja, nós não temos mais noções totalizantes. O que nós temos hoje? Nós temos simplesmente coisas soltas. Você vê que as coisas são tão soltas que a gente vê, sei lá, bizarrices de como, por exemplo, para pegar um exemplo, né? A gente vê uma eleição, né? E aí quando não, você vê que as pessoas se confundem em quem elas votam. Você vê que não há coerência, assim, né? Sei lá, vota num candidato de esquerda para um cargo e de direita para o outro, né? Então, assim, ou seja, no fundo, as pessoas não estão mais conseguindo olhar para a realidade no seu modo total. Não conseguem avaliar as suas questões. Elas se dizem morais ao mesmo tempo que elas justificam as suas imoralidades em certos modos. Mas aqui não tem o que fazer, né? Ou seja, sei lá, a pessoa resolve, que nem eu, tem um outro estudo de caso, né? De uma pessoa que hoje está muito em alta, né? Com uma polêmica lá do seu divórcio e tal, né? Mas também está aqui, onde? A minha porção católica, né? A minha porção católica renega isso, mas eu admiro o pecado. Assim, é uma coisa que a gente vai vivendo realmente, claro, né? Esse reino da subjetividade, esse reino da divisão, certo? E aí, quando há divisão,
né, no conhecimento, por exemplo, quando há divisão na nossa forma de lidar com a realidade, há tudo isso que nós vemos: enfraquecimento, emburrecimento, estupidificação. A gente vai vendo cada vez mais algo rebaixado, porque não há mais um centro ao qual nós nos comunicamos, um centro ao qual nós buscamos as verdades últimas, os princípios últimos. Pelo amor de Deus, isso é palhaçada, né? Não existe nem finalidade mais as coisas, né? Não tem finalidade mais. Assim, como eu disse aqui, né? No caso, educando pelo cupom, é sentir coisas, né? Qual que é o fim disso daí? Nenhum, é só sentir mesmo. E vamos sentir coisas novas, e vamos descobrir, vamos drogar junto. Cara, é triste, né? Porque os pais que ainda querem mandar os seus filhos para as universidades e tal, né? Federais e tal, que lutam tanto, que se comemoram tanto, né? Não sabem muitas vezes para quem estão entregando seus filhos, né? Bom, e aí? Qual que é a opinião de vocês sobre tudo isso que nós falamos? Me deixe saber nos comentários. Assistam os vídeos que eu mencionei aqui, que estão nos cards, né? Falei alguns, então eu vou até ver o tema lá e vou colocar nos cards. Assistam depois para vocês entenderem com mais profundidade muito do que eu falei aqui. E também, quem quiser, adquira os livros que eu citei. Eu vou deixar também os links aqui na descrição para que vocês consigam, com mais facilidade, encontrá-los. Se inscrevam no canal, curtam esse vídeo e vejo vocês nos próximos estudos de caso. Grande abraço e até mais.